Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu tô aqui para conversar com vocês sobre temperamentos. E depois que vocês acessarem essas informações de forma profunda, vocês vão começar a observar que a vida de vocês vai começar a destravar, muitas coisas vão fluir, vão caminhar, tá certo? E hoje o temperamento escolhido para a gente conversar de forma profunda são as coléricas, o nosso fogo, né? Que tem como objetivo aí de vida aquecer todos nós, mas que sem conhecimento profundo, sem acesso ao que de fato é essencial na sua vida, né? O que de essência faz com que eles se movimentam com leveza, pode acabar queimando. E é sobre isso que nós vamos começar a conversar. E para iniciar o nosso bate-papo, talvez a grande pergunta aí para vocês agora é: e aí, Ana, como é que eu vou saber se eu sou colérica ou não, né? Então, o colérico, e assim como os outros temperamentos também, é a somatória de dois aportes, de duas características, tá? E aí, eu quero que vocês pensem se vocês vão dizer sim para as duas perguntas, se encaixa no que acontece com você no seu dia a dia. E se não se encaixa, vê aí na sua vida, na sua rotina, né? Na convivência com que vocês, né, convivem na empresa, com os amigos, aí em casa, maridão, os filhos, quem pode ser que se encaixe dentro deste temperamento? Eu gosto sempre de lembrar que não é muito saudável também estudar só o meu temperamento, só o seu temperamento e saber com maestria, com profundidade deles, mas se saber com profundidade, com maestria os outros temperamentos, né? Porque isso me permite entender porque muitas pessoas agem de tal forma que talvez eu não entenda porque eu tenho um outro temperamento, mas que para eles é natural. E aí eu passo, além de respeitar, com o conhecimento profundo daquele temperamento do colega, por exemplo, eu começo a potencializar as características que ele tem com maior predisposição para ir para o lado positivo. E aí é muito legal, porque pensa, dois temperamentos, dois temperos atuando na sua máxima potencialidade do que é legal, meu Deus, isso dá uma gasolina aí pra gente se, né, deslanchar na vida, tá certo? Então tá, vamos lá conversar sobre os aportes. Quais são os dois aportes, as duas grandes características dos coléricos? Eu tenho que lembrar sempre que o colérico tem dois aportes, um quente e um seco, tá? E o que quer dizer esse aporte quente? É aquele aporte que ele é expansivo, ele é para fora. Então, quando acontece alguma coisa, né, o colérico logo já se manifesta, logo ele já fala, né, em desequilíbrio ele explode, ele é aquela pessoa que ele sai falando, ele sai queimando, né? Então, é o para fora, é a explosão do vulcão, né, aquele que sai, né, explode para fora. Diferente dos melancólicos, por exemplo, que tem o aporte frio, que é o interno, há uma implosão. Então, tudo acontece de forma interna, tá certo? Então, os coléricos têm um aporte quente, que é a explosão, que é o para fora, que era a expansão. E o aporte seco, o que quer dizer o aporte seco? Quer dizer que ele guarda as coisas, ele retém as coisas que acontecem no mundo, tá? Não tanto como os melancólicos tendem a guardar com maior intensidade as coisas, mas ele guarda também. A diferença entre no aporte seco, né, para os melancólicos dos coléricos é que os dois guardam, mas o melancólico ele guarda e ele fica visitando isso. Então ele guarda, o melancólico guarda e tem um olhar para o passado. Os coléricos ele também guarda, ele também retém, mas ele retém, ele elabora, ele cria uma estratégia, ele entende, ele degusta aquilo e já se organiza para movimentar para o futuro. Então, a grande diferença entre os dois para o aporte seco é isso, é que o melancólico guarda e fica visitando, fica com o olho lá no passado. Os coléricos guardam, elabora, mas com o olho voltado já para o futuro, o movimento é para frente. Os melancólicos, geralmente em desequilíbrio e sem conhecimento profundo, o olhar vai ficar sempre no passado. Tá? Então, o colérico, para a gente recapitular, é o somatório de dois aportes, duas características que juntinhas, de mãozinhas dadas,
me garantem que eu sou deste temperamento, que é o temperamento, que é o aporte quente, explosivo, e o aporte seco, que eu retenho as coisas, tá certo? Gente, esse temperamento, assim, ó, é tão gostoso, tão fundamental a gente ter pertinho da gente, porque é aquele temperamento, né? Aquela característica que quando munido, quando abastecido, quando cheio de energia, de conhecimento profundo, é aquele tempero que aquece a gente, né? Que faz aquele conchego assim do colo, sabe aquele colo quentinho? É exatamente isso. Então, eles são pessoas extremamente comprometidas, extremamente trabalhadoras, gostam muito de trabalhar. Para eles trabalhar não tem nenhum problema. Se precisar, eles até levam o trabalho para casa, não tiram férias, ou quando tiram são aquelas pessoas que estão sempre ligando, ou sempre de vez em quando aparece lá no serviço para ver como é que tá o serviço, né? Então são pessoas extremamente trabalhadoras, trabalho assim para ele não tem problema, são super ativas, são líderes natos, né? Então eles têm essa coisa muito do gerir pessoas, do administrar pessoas, são práticos, são honestos, são íntegros, são verdadeiros, né? Então são pessoas que por natureza, né, ele já vem no seu tempero, ele já vem aí no seu temperamento como essência, essa agitação, esse movimento para o que é grandioso. O que enche os olhos dos coléricos, né, é qualquer movimento que tende a levar a algo grandioso. Então, todo grande projeto, todo grande trabalho, toda grande tarefa, toda grande, enfim, tudo que é grandioso, tudo que envolve algo grandioso, tem sempre um colérico envolvido. Então, ele se encanta, ele se compromete muito com o que é grandioso, né? Ele busca muito, né? Sempre se movimentar para resultados grandiosos. E isso, gente, pensa, né? Se a gente for pensar em grandes descobertas, quantos dos coléricos não tem por trás disso, né? Justamente por causa desse comprometimento 100%, 150%, né? Então, assim, são pessoas que quando envolvidas em grandes projetos, né, esses projetos grandiosos, eles vão abraçar mesmo a causa e eles vão trabalhar sem preguiça, sem desculpa, com muita dedicação, com muito entusiasmo, com muita honestidade e integridade dentro daquilo que está fazendo. Então, com equilíbrio, o colérico vem para criar grandes coisas, para elaborar grandes coisas, né? Mas por que ele, com conhecimento profundo, ele consegue fazer isso? Porque ele entende que o movimento dele vem pela ira, vem pela raiva. E aí, você pode agora perguntar, né? Ana, mas a raiva é ruim, né? A raiva, a ira é uma coisa negativa. E aí, aqui eu já vou quebrar a primeira coisa que é muito mal vista, assim, né, dentro dos, vamos colocar assim, da sacolinha dos sentimentos, né, que é a raiva. Muitas vezes eu vou atender as minhas pacientes, né, e aí a gente vai conversar sobre a raiva, ou elas falam, não, Ana, eu tenho muita raiva porque eu tenho vontade de ir lá esganar a pessoa. Ou, não, eu não tenho raiva, eu controlo a minha raiva. E aí a gente vai para os dois extremos de um sentimento que são ruins, né? Quando eu queimo, quando eu agrido a pessoa, é um sentimento desregulado, desmedido, né? Assim como eu também, quando eu nego a minha raiva. E aí eu permito ficar aqui, então, engolindo o sapo dentro de uma situação que não me permite mais, mas porque eu nego a raiva. Então, perceba, então, que a raiva, ela é um sentimento como outro qualquer e que ela vem como naturalidade um movimento. Então, toda vez que eu sinto a raiva, ou se eu entendo que a raiva é um movimento, né, um combustível para o movimento, toda vez que eu sinto raiva, eu vou falar, opa, o que é que me fez sentir esta raiva que não está condizente com o meu valor, que eu preciso me movimentar para sair daqui. Então, o colérico com conhecimento profundo, ele
ele administra isso com maestria. Ele sabe da raiva dele, ele sabe que ele é um colérico, que ele queima, que ele é do agitado, que ele é do expansivo, que ele é o do movimento. Mas ele não vai usar isso para queimar, ele vai usar isso para aquecer, ele vai usar isso para abrir caminho para o novo, para construir algo que é grandioso. Essa é a grande diferença de quem tem o conhecimento, quem tem conhecimento profundo sobre, né, o seu tempero e quem não tem. Então, o colérico com conhecimento profundo, ele administra a raiva dele para o caminho da construção de algo grandioso. O colérico sem conhecimento profundo acaba destinando a sua ira, a sua raiva e acaba queimando as pessoas, acaba ofendendo as pessoas. Então perceba que há um ponto muito sutil aqui, né? É só um ponto. Entenda o que é a raiva de forma profunda. Entenda a raiva com o conhecimento profundo, que ela é apenas um combustível para se movimentar. E aí você usa então essa raiva para quê? Para se direcionar, para construir algo grandioso. Gente, olha a profundidade disso. Quando a gente entende que a raiva, e principalmente vocês coléricos, porque todos nós temos raiva, todos nós um dia vamos sentir e sentimos raiva. Mas para o colérico, é natural dele sentir talvez muito mais raiva, né? Então, quando você entende isso, colérico, que isso por essência é tua, né? Que você usa a raiva para se movimentar, assim como os melancólicos usam a sua tristeza e os seus dias cinzas para se movimentar, eu me conectei com quem eu verdadeiramente sou. Quando você, colérico, entende o que é a raiva, você se conecta com a sua essência, com o seu coração, com a sua centelha divina, com Deus que habita em você. Quando a gente não tem conhecimento sobre o nosso temperamento, eu não tenho conhecimento sobre o que é a raiva, eu me desconecto de quem eu sou, eu me desconecto da minha essência, eu me desconecto do meu papel como ser humano aqui na Terra. Aí o que acontece? Desconecta do meu coração. Quando eu não tenho como abastecer o meu coração de Deus, da energia divina, eu passo a queimar as pessoas. Eu passo a ferir as pessoas que estão ao meu redor, porque eu me torno uma pessoa arrogante. Então, olha só, eu pego lá, por exemplo, a honestidade, que é uma característica, que é um valor dos coléricos. Em equilíbrio e conectado com a minha essência, a honestidade é o que? Eu dizer a verdade dentro daquilo que a pessoa pode absorver e crescer. Então, se eu estou diante de alguém que eu preciso dizer alguma verdade para ela e eu sou um colérico com conhecimento profundo, eu vou saber até onde eu posso dizer a verdade para a pessoa. Eu posso dizer a verdade até esse limite. Dali para ali, a pessoa não vai entender, ela vai se sentir ofendida. Se eu sou um colérico que não tenho conhecimento profundo, eu vou ser honesta a tal ponto de ferir a pessoa com as minhas palavras. E ferir as pessoas com as minhas palavras pode ser meu filho, pode ser meu companheiro de vida, pode ser minha mãe, meus pais, minhas irmãs, os colegas do trabalho, meu chefe. Então, assim, você pode ferir as pessoas com a sua honestidade por meio das suas palavras se você não tiver conhecimento profundo, né? Outra coisa, o trabalho. Se eu sou uma colérica que tem conhecimento profundo, que eu sei quem eu sou, eu uso o trabalho e dou o meu melhor enquanto eu estiver no trabalho. Eu não vou levar trabalho para casa e trocar, substituir a minha família pelo trabalho, porque isso fere valores. Eu preciso nutrir a minha família da minha presença. A própria palavra, né? O colérico, como eu falei, como ele tem um aporte quente, que é o expansivo, que é o para fora, ele usa muita palavra para se manifestar. Munido, então, de conhecimento profundo, esse colérico usa as suas palavras para motivar, para ser um líder nato, para colocar as pessoas em movimento e buscar o seu projeto grandioso. Mas
Por outro lado, um colérico sem conhecimento profundo, ele vai usar as palavras para machucar as pessoas, para ofender e se tornará uma pessoa arrogante, que fere as pessoas, que machuca, que humilha, porque ele não entende que cada pessoa tem um tempo para fazer as coisas, por exemplo, porque ele quer as coisas no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. E aí, ele não entende que aquilo pode ferir o tempero da outra pessoa. Por exemplo, se pega um colérico assim, sem conhecimento profundo, que usa as palavras dessa forma, junto com o que? Fleumático, que é mais lento por natureza, você imagina o trauma e todas as marcas que esse colérico pode deixar na vida de um fleumático. Porque o fleumático, por natureza, ele vai se movimentar mais devagar. É dele. Então, olha aí mais um motivo para que a gente possa conhecer não só o meu temperamento, mas ou os outros temperamentos. Porque um chefe colérico com conhecimento profundo, ele vai saber se posicionar de forma elegante, né? Por quê? Porque ele se conhece, ele vai potencializar o que ele tem de melhor, mas ele também conhece os temperamentos da sua equipe, das pessoas que compõem a sua equipe. Ele conhece, por exemplo, o temperamento de um fleumático. Então, ele sabe como lidar e como potencializar as características que melhor tá ali, né? Que melhor adapta aos fleumáticos. Então, ele sabe como colocar o fleumático em movimento. Isso é um colérico que tem conhecimento profundo. Por isso, eu sempre falo, né? Para as minhas mentoradas, para as minhas pacientes, para as minhas amigas aqui em casa, a todo tempo eu tô falando. O que cura não é a técnica. O que cura é o conhecimento profundo das coisas. Quem é você? Qual que é o seu temperamento? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? O que são sentimentos? O que é raiva? O que é tristeza? O que é o orgulho? O que é a alegria? A alegria está lá nos sanguíneos, né? Uma característica nata dos sanguíneos. Ah, então os sanguíneos são os melhores temperamentos que existem. Não! Você já viu uma pessoa alegre, oba-oba, que vive em festa, festando o tempo todo, que é uma pessoa equilibrada, que se dá bem na vida? Não! Então, a alegria por demasiadamente, em excesso, também é ruim. E é isso que nós sempre temos que pensar. É o conhecimento profundo dos temperamentos que me permite ser melhor, que me permite ser um ser humano melhor, que me permite evoluir os meus e evoluir o universo. Afinal, esse é o grande objetivo nosso aqui na Terra. Deus deu um papel para cada um, uma tarefa para cada um, e colocou o seu tempero específico para desenvolver aquele papel. Às vezes, o seu projeto de vida é exatamente o mesmo de um coleguinha, mas o seu tempero para desenvolver este projeto de vida, esse papel, esse objetivo que Deus te deu, é diferente do seu coleguinha. Por isso que os resultados serão diferentes. Melhores ou piores? Não. Mas fundamentais para que o todo, para que o universo se desenvolva. Perceberam o quanto isso é importante para o universo evoluir? Para que as coisas fiquem melhores? É você entender que você tem um papel, um objetivo que Deus te deu para cumprir aqui na Terra. Munido então desse seu tempero, você junta os dois para potencializar você, ser humano, e você evoluir. Você só vai conseguir cumprir esse objetivo quando você primeiro se evoluir. Porque isso daí que é uma casca de cebola. Primeiro você precisa se evoluir. Primeiro você precisa se entender como ser humano. Voltar à casa do Pai. Voltar ao coração, porque lá está a sua essência, lá está a centelha divina que habita em você. Quando você volta e retorna lá, você acessa Deus. Você acessa o seu propósito de vida, a sua essência. E aí você vai começar a manifestar essa essência munido de conhecimento profundo. Quando você cria esse movimento de conhecimento profundo por meio do seu temperamento, de forma saudável, de forma consistente,
junto com aquilo que é levinho para você, do que aquece teu coração, você começa a evoluir os que estão ao seu redor. E aí os que estão ao seu redor começam a entender o que vai indo. De tal forma que você está evoluindo todo, o universo. Então é como uma pedrinha no lago, né? A onda maior sai ali perto da pedrinha que você jogou no lago, a onda é maior, mas conforme ela vai se distanciando, você talvez nem vai vendo mais a onda, mas ela existe. Ela existe. Então, o seu papel é esse. É primeiro se desenvolver com expertise, para poder refletir essa onda nos outros e assim perdurar para a evolução do universo. Mas isso você só vai conseguir fazer quando você acessar o conhecimento profundo de quem verdadeiramente você é, não julgar bem ou mal, ruim ou belo as suas características. Elas são essenciais, natas, fundamentais para que você desenvolva o seu projeto divino, assim como você acertou com Deus lá em cima antes de vir aqui para a Terra. Só que para isso acontecer, você precisa acessar esse conhecimento profundo, acessar o seu coração, se conectar novamente com Deus e com a centelha divina que existe dentro de você, para você poder acessar de novo a sua essência, quem você é. E saber que existe uma mulher forte e elegante dentro de você. Talvez você só tenha esquecido, mas ela existe aí no seu coração. Quando você acessa novamente essa mulher forte e elegante que existe dentro de você, você começa a colocar o seu projeto de vida em execução e usa o seu tempero, né, para movimentar esse seu propósito de vida, esse seu projeto de vida. Por isso que as coisas começam a desbloquear, por isso que as coisas começam a destravar, por isso que tudo fica mais leve. Porque além de você voltar à casa do Pai e se conectar de novo com Deus, você se conecta com a sua essência e você consegue colocar o seu projeto de vida em andamento por meio do seu temperamento, que é uma coisa natural para você. É sem esforço, é leve, é agradável, é quentinho, aquece o coração. Então, coléricas da minha vida, não queimem as pessoas que você ame com as suas palavras, com o seu orgulho, com a sua honestidade. Ai, porque eu sou honesto assim mesmo e eu falo. Não! A honestidade, ela tem um limiar muito fino ali. Você pode ser honesta ao ponto de fazer com que as suas palavras ajude o outro a evoluir. Mas se passar um pouquinho, você queima, você fere, você agride as pessoas. E isso pode gerar traumas e consequências na vida dessas pessoas que você nem imagina. E por consequência na sua. Porque tudo é lei do karma, da ação e reação. Então você vai ter que equalizar, compensar o mal que você causou. Então não faça isso. Não use as suas palavras de forma desmedida, de forma descompensada, sem conhecimento profundo. Seja uma mulher forte e elegante. Use-as para que o outro possa evoluir, para que você possa contribuir com a evolução dos outros, mas não para ferir, não para machucar, não para ofender. Tá certo? Use sempre com o conhecimento profundo. Anne, como é que eu consigo conhecimento profundo? É entendendo as coisas. É deixando de ser a vítima da história, passando a ser responsável pela sua vida, responsável pelos seus atos. E entender que sim, é possível usar essa ira, essa raiva, né? Para se movimentar para o bem, para o belo, para o justo. E não para queimar, não para agredir, não para ferir. Só para aquecer. Porque o bom mesmo é aquecer e não queimar. Tá certo? Então, meus coléricos, pensem aí. Será que você é um colérico, uma colérica? Ou se não for, quem será que cabe, né, nesse contexto todo que eu falei aqui, que você pode, né, já dar uma ajudadinha, dar uma orientada, né, mostrar esse vídeo para a pessoa poder se entender um pouquinho, porque, gente, ela não faz isso por maldade, ela faz isso por falta de conhecimento profundo. Então, talvez um conhecimento desse que eu acabei de oferecer para vocês aqui, que é profundo, pode tirar uma pessoa de uma dor.
Conhecimento profundo é conhecimento mesmo, conhecimento, Google, é pesquisar, é entender por que você funciona assim. E talvez a pessoa que esteja ao seu lado, que é um colérico que você já acabou de identificar, esteja te queimando, né? Te ofendendo com palavras, com a honestidade dele, né? Por conta disso, porque não tem conhecimento profundo. Então mostre esse vídeo para ele, né? Diga para ele, olha, a tua raiva me fere, mas eu sei que você usa a sua raiva para se movimentar. Então quem sabe você com conhecimento profundo passe a partir de então me aquecer e não mais me queimar. Tá certo? Então pense aí, se você não é uma colérica, quem à sua volta pode ser? E ofereça esse conhecimento profundo para ele. Tá certo? Gente, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.